Bom dia pessoal, tudo bem? Domingo de manhã, estamos aqui ao vivo para fazer a nossa reflexão do dia, fazer a nossa vibração. Vamos ver se alguém entra aqui, vamos esperar mais alguns segundos e vamos lá. Bom, vamos ver se está tudo certo. Acho que tem algumas pessoas aqui acompanhando. O áudio está funcionando direito? Vocês conseguem me ouvir? Vamos ver se alguém responde aqui só para confirmar se está funcionando o áudio. Porque às vezes a gente começa a falar e fala sozinho, né? E o áudio não está funcionando. Pessoal, só para confirmar, vocês estão ouvindo o meu áudio? Só coloca um sim aqui nas mensagens. Ok, tudo bem, então está funcionando. Vamos começar. Bom dia a todos. Que a paz do Mestre, que a sua sabedoria do nosso amigo Jesus possa estar em nossos corações e nos acompanhar nessa caminhada de construção do reino da paz, do reino da tranquilidade no coração, no reino da serenidade nos pensamentos, que Jesus chama de reino de Deus, ou reino dos céus, como os judeus da época dele costumavam chamar esse estado de consciência. E hoje a gente vai embasar o nosso ambiente, preparar o nosso ambiente para a vibração que faremos daqui uns 15, 20 minutos, em cima do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo ele é intitulado Muitos os chamados e poucos os escolhidos. É um capítulo muito interessante, assim como todos os demais. E ele mais uma vez se remete a tradições antigas daquele povo em que Jesus viveu, que é o povo hebreu. E boa parte dessas tradições Jesus queria dar sequência. Basicamente 90% do que Jesus ensinou, resgatou, veio dessas tradições, e outros 10% ele inovou. Como por exemplo, amar os inimigos. Essa foi uma inovação que ele trouxe, dentre algumas outras que não cabe a gente hoje estudar por conta do tempo. Mas o que é interessante aqui a gente perceber é que Jesus ele buscou aproveitar o que já havia de sábio nos ensinamentos espirituais das tradições judaicas. E um deles é exatamente esse de buscar uma transformação interior a partir da prática cotidiana de um bom comportamento perante os mandamentos maiores de Moisés, que são os 10 mandamentos, como a gente chama quando a gente começa a estudar essas tradições. E lá nessas tradições tem vários pontos, né? Não matarás, não julgarás, honrar pai e mãe, etc. E um dos mais importantes, talvez o mais importante, é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Esse amar ao próximo como a ti mesmo, que no espiritismo a gente sintetiza como
caridade moral, caridade material, tolerância, abnegação, resiliência, são atributos que já eram discutidos, já eram ensinados muito tempo antes de Jesus. E é interessante porque ao longo do tempo, ao longo desse período de tempo entre Moisés e Jesus, que mais ou menos 1000 anos, a gente percebe pelo estudo histórico de como que o povo hebreu se desenvolveu nesse período, que as exterioridades foram mais importantes para as pessoas daquela época do que a compreensão profunda dos ensinamentos mosaicos. Existem várias explicações para isso. Uma delas é talvez a falta de maturidade espiritual que as pessoas comuns da época tinham, e da necessidade de se preocupar mais com a vida cotidiana, de sobrevivência material, do que o desenvolvimento da vida subjetiva, do mundo interior, de buscar um equilíbrio emocional e intelectual para lidar com os desafios da vida, na perspectiva da continuação da vida após a morte. E aí Jesus ele tenta resgatar esses ensinamentos, essas sabedorias, dentro de uma perspectiva nova que ele traz, que é de ensinar as pessoas comuns do povo a aproveitar esses ensinamentos na construção de um reino interior, de uma realidade de paz e de serenidade dentro do mundo subjetivo de cada um de nós. Porque naquela época, até a vinda de Jesus, era comum as pessoas se preocuparem demais e acreditarem, né, na verdade, que o reino de Deus seria imposto por um líder bélico vindo das tradições da linhagem de Davi, que imporia um reino de paz e de progresso a partir da força física, da força bélica. E a história acumulada de desafios que a humanidade já enfrentou até hoje mostra que o caminho da violência não é o mais apropriado para a gente construir relacionamentos duradouros com base em respeito, amor, caridade e assim por diante. E a gente percebe que Jesus ele enfatizou muito os seus ensinamentos no comportamento, muito mais do que o respeito às tradições exteriores de ida ao culto, das vestimentas especiais, que são importantes de acordo com a construção cultural dos povos. É sobretudo olhar para a maneira como cada um de nós se comporta no dia a dia, como lida com as adversidades, como aproveita os momentos felizes de nossas vidas. E Jesus focou muito nisso. E nesse capítulo 18, os espíritos, junto com Kardec, trazem uma reflexão muito oportuna, porque um dos problemas, uma das dúvidas que as pessoas tinham na época, sobretudo daqueles que passaram a seguir Jesus, era da dificuldade de domar o mundo interior das emoções, das angústias, das ansiedades, nesse processo de construção desse reino de paz no interior de cada um de nós. Muitas vezes a gente compreende intelectualmente alguma coisa, fica claro a parte racional, a lógica dos ensinamentos, e aí quando a gente se depara com as adversidades naturais do dia a dia, isso acontece com todo mundo, independentemente da nossa origem social, da nossa opção religiosa, filosófica, política, posição econômica na sociedade, a gente acaba se comportando de maneira oposta ao que é preconizado pela sabedoria espiritual, e isso acaba dificultando a construção desse estado de consciência pacificado, esse estado de consciência que permite sermos felizes apesar
dos problemas do mundo ou dos problemas pessoais e da coletividade em que nos encontramos. E muitas pessoas perguntaram para Jesus, né, como fazer essa construção desse reino de Deus se eu não consigo controlar a minha ansiedade, se eu não consigo controlar a raiva que domina o meu coração com facilidade, o meu nervosismo, as minhas paixões de ordem materiais, no campo do excesso de vínculo com os prazeres da carne e assim por diante. E Jesus, calmamente, ele sempre buscou trazer uma explicação para essas dificuldades de como orientar as pessoas nessa construção. E aí, lá no capítulo 18, a gente vê que os espíritos trazem reflexões a respeito disso, de como construir essa realidade a partir dos ensinamentos de Jesus, que já carregavam então uma sabedoria muito grande. E lá no item 3 do capítulo 18, Allan Kardec ele resgata, no item 3 e 4, Allan Kardec resgata dois itens do Novo Testamento, que está no Evangelho de Mateus e no de Lucas, sobre essa dificuldade que existe. Ela é material, ela é real. E lá em Mateus, ele fala o seguinte: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida! Exclamação. Quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. E aí, na sequência, ele puxa o texto de Lucas, que fala o seguinte, ó: tendo-lhe alguém feito esta pergunta, Senhor, serão poucos os que se salvam? Respondeu então Jesus: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não o poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá, não sei de onde sois. Por vos eis a dizer, comemos e bebemos na tua presença, e nos instruíste nas nossas praças públicas. Ele vos responderá, não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Olha que interessante aqui. Então, aqueles que se preocuparam em seguir as tradições culturais do povo, de tradições exteriores, como comer e beber na tua presença, instruir a sua palavra nas praças públicas, como uma tentativa, no esforço social de demonstrar que a gente está respeitando, pelo menos nas palavras, estes ensinamentos. Se a gente não se esforçar para praticar esse esforço em ser uma pessoa melhor no dia a dia e evitar a iniquidade, esse pai ele não abrirá a porta desse reino. Interessante aqui, ó, iniquidade, ele fala, ele usa essa expressão, iniquidade. E na sequência, Jesus finaliza essa explicação da seguinte maneira: então haverá prantos e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós outros sois dele expelidos. E virão muitos do Oriente, do Ocidente, do Setentrião e do Meio-Dia, que participarão do festim no reino de Deus. Então os que forem últimos serão os primeiros, e os que forem primeiros serão os últimos. Então aqui a gente vê que Jesus ele se remete mais uma vez, porque ele era judeu, as tradições, a história, ele faz referência aos três patriarcas maiores da história do judaísmo, que é Abraão, Isaque e Jacó, e ele também cita os profetas que estão registrados nos livros do Antigo Testamento, que muitos deles, a maioria absoluta deles, se esforçou em mastigar os ensinamentos de Moisés, que são pessoas que se esforçaram na vida prática
e na essência do comportamento cotidiano, em demonstrar a superioridade desses ensinamentos na construção desse estado de consciência. E aí ele finaliza aqui falando que os que forem últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Aqui a gente tem dois itens interessantes que tem a ver com o nosso dia a dia. Quando a gente não consegue se esforçar nesse controle, nessa educação, melhor dizendo, das nossas paixões, a gente acaba vivendo num estado de consciência de prantos e de ranger de dentes. É claro que é uma expressão idiomática típica da época de Jesus e que pode ser transportada para os dias de hoje como sendo os sofrimentos de ordem moral que a gente acaba vivenciando, experimentando em função dos problemas de comportamento no dia a dia, na maneira de lidar com as adversidades da nossa vida cotidiana. E isso tem muito a ver com o nosso equilíbrio emocional e mental. Esse equilíbrio a gente não consegue da noite para o dia. É praticamente impossível a gente tomar a decisão de agora passar a seguir esses ensinamentos e conseguir colocá-los em prática, mas os ensinamentos de Jesus falam que esse reino de Deus é uma construção, e toda construção passa por dificuldades, por desafios, por erros e acertos. E quando a gente fala de erro, é importante a gente aproveitar a experiência do erro como parte da construção do sucesso desse reino de Deus. E aí, no fim, ele fala que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, que é uma expressão usada, inclusive, por outros judeus da época de Jesus, em que a gente percebe claramente, de maneira resumida, que esse estado de consciência, dessa aproximação com Deus, não está preocupado se esse esforço na construção do bem começou há 10 mil anos ou começou agora, porque como ele é um estado atemporal e não vinculado à dimensão física da vida, ele estará sempre aberto àquele que adentrar esse esforço subjetivo de construir um dia a dia mais pacificado, mais sereno, mais esforçoso, voluntarioso no sentido de se transformar moralmente. Essas palavras são muito importantes, são muito bonitas, porque dá para perceber que Deus, na sua sabedoria da criação, não está preocupado se esse esforço começou agora ou muito tempo antes. O que importa é a gente começar a construir. E quando a gente começa a construir, por exemplo, pelos trabalhos de caridade, que muitas religiões fazem para ajudar o próximo, que no Espiritismo a gente se esforça tanto de melhorar a vida do próximo, no campo da matéria e no campo moral do mundo subjetivo, algo de novo desperta no coração, um sentimento peculiar de compreensão da dificuldade humana, adentra a nossa maneira de sentir a vida. E o nosso campo mental, na dimensão intelectual da compreensão da vida, também se expande. E isso ocorre quando a gente se sacrifica pelo próximo. E essa tradição que Jesus ele buscava resgatar do povo hebreu, focava muito nessa questão do sacrifício ao próximo na vida comunitária, na vida familiar, para demonstrar na vida cotidiana que aquele judeu ele estava seguindo os mandamentos maiores, o de amar a Deus sobre todas as coisas, buscando amar ao próximo como a si mesmo, porque é pelo sacrifício ao próximo, é buscando melhorar a vida do próximo no campo da matéria ou no campo da vida moral, que a gente vai compreender a essência de Deus no dia a dia. Então é um convite à ação. Esse convite que Jesus traz aqui, que os Espíritos aprofundam com muita sabedoria nesse capítulo, é um convite à ação prática desses ensinamentos, tendo consciência que somos criaturas imperfeitas e que a imperfeição ela é necessária na construção
desse reino de Deus, dessa perfectibilidade que já reside dentro de nós. Então é muito consolador saber que esse convite ele está sempre sendo ofertado, que a porta, mesmo sendo estreita em função dos desafios que enfrentamos no dia a dia, está sempre aberta. Essa porta do reino de Deus, ela nunca se fecha, ela está sempre aberta. É uma passagem que é difícil de acessar quando a gente ainda não consegue abrir a mente e o coração para as profundezas espirituais desses ensinamentos e da aplicação disso no dia a dia. E quando a gente começa a adentrar nesse reino, nessa porta, a maneira de sentir a vida muda completamente. Mesmo diante das dificuldades, mesmo que algo de difícil ocorra nos nossos desafios cotidianos, mesmo que alguma coisa de difícil nos aflige ao longo da vida, a nossa mente estará em paz, o nosso coração estará equilibrado, a maneira de lidar com os desafios será mais realista, mais pé no chão, tendo a consciência de que tudo na vida é passageiro. E isso é muito bonito, porque realmente a gente passa por essa dimensão de tempos em tempos durante um tempo, né? Durante alguns anos, algumas décadas. E essa impermanência da vida material nos direciona para caminhos de compreensão diferente da vida. E esse convite que Jesus faz, essa sabedoria espiritual profunda, é um conselho de vida fantástico para que a gente tenha mais qualidade de vida no nosso dia a dia, na maneira de viver a experiência atual que estamos tendo. Então, meus queridos amigos, hoje a gente tentou explorar um pouco desses ensinamentos. Tem vários outros itens que serão explorados ao longo dos próximos dias, que é interessante a gente criar o hábito de meditar sobre esses ensinamentos, tudo isso em função da experiência acumulada na prática desses ensinamentos e também de ensinamentos de outros expoentes do Espiritismo, como Emmanuel, que foi um dos instrutores espirituais do Chico Xavier, em que Emmanuel, ele registrou que o início da construção do reino é por meio da meditação e da reflexão sobre estes ensinamentos. Quando a gente começa a ter um primeiro contato, a fazer reflexões a respeito destes ensinamentos, desta sabedoria, inclusive não só espírita, a gente pode abraçar outras denominações que fazem o ser humano melhorar. Quando a gente senta e adentra com carinho e começa a refletir sobre a lógica de sequenciamento desses ensinamentos e na sequência, no dia a dia, a gente começa a fazer uma meditação, algo começa a se transformar em nossos corações e a praticidade destes ensinamentos na vida cotidiana começa a ocorrer de maneira muitas vezes espontânea. Então Emmanuel explica da necessidade da gente começar a criar essa aproximação, essa intimidade com este conhecimento por meio da meditação. É importante a gente ouvir e ir atrás do conhecimento, mas sobretudo quando a gente está sozinho em casa, ou está trabalhando, ou está caminhando na rua, buscar meditar, sentir como estes ensinamentos eles podem nos ajudar na caminhada cotidiana, no trânsito, nos relacionamentos e aos poucos permitir que este conhecimento envolva todos os nossos atos cotidianos de maneira mais elevada e mais serena. Então, meus queridos amigos, essa foi a nossa reflexão de hoje, preparar o nosso ambiente e vamos fazer uma vibração singela para começarmos o nosso dia, o nosso desafio do domingo, esperando que Deus possa nos auxiliar em mais um dia de aprendizado e de lapidação espiritual do nosso coração. Então vamos
ficar numa posição confortável em casa. Vamos fechar os olhos, meus queridos amigos. Vamos respirar profundamente. E vamos unir os nossos corações, aproveitando o que é de melhor lá dentro, lá aquela semente divina que habita dentro de nós. Vamos aproveitar estes sentimentos, estes atributos da alma que já residem dentro de nós e vamos nos elevarmos a Deus, o Criador da vida. Vamos agradecer a oportunidade que temos de mais uma vez estarmos aqui entre amigos, conectados virtualmente, enfrentando os desafios da atualidade com muito bom ânimo, com resiliência e com vontade de aprender, pois sabemos, querido Deus, que tudo na vida é passageiro, que todas as experiências são necessárias para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. E por isso pedimos que um pouco da sua luz possa ser jorrada sobre as nossas mentes e que tenhamos uma visão mais translúcida, mais panorâmica de nossas vidas. Assim sentimos que a nossa mente se acalma, que essa chuva de luz acalma os nossos corações, ilumina a nossa visão, a nossa mente, e que estes ensinamentos são importantíssimos para melhorar a nossa qualidade de vida no cotidiano. E assim pedimos humildemente que a paz do Mestre, que a sua coragem, a coragem de Jesus, de aproveitar a todos os instantes de nossas vidas, seja concreta, seja real, e que possamos aplainar as dificuldades do cotidiano com essa serenidade, com paciência, com essa resiliência do Mestre, pois sabemos que tudo é importante para o nosso aprendizado. E assim, pedimos humildemente que essa vibração também possa tocar o coração de todos os amigos, de todas as religiões que trabalham pela melhoria da vida do próximo, que se sacrificam constantemente nessa união, nessa transformação de vidas. E com o coração cheio desse amor, dessa fraternidade e com essa pérola da gratidão que tanto enobrece os nossos sentimentos, nós vamos iniciar o dia de hoje com ânimo, com vontade de viver e de aproveitar cada instante da vida. Obrigado, Jesus, pelo seu exemplo, pelos seus ensinamentos. E obrigado também à presença de todos os amigos espirituais que nos acompanham cotidianamente. Que assim seja. Tudo bem, pessoal? Então essa foi a nossa vibração de hoje. Que o Mestre Jesus fique ao nosso lado e que possamos aproveitar o dia de hoje e começar a semana a partir de amanhã com ânimo e com vontade de aprender. Pessoal, fiquem com Deus e até a próxima.